Boa noite, querida criança, tudo bem com você? Estamos aqui, para mais um domingo para ouvirmos uma história. Está quase chegando ao final a nossa série Crescendo em Família. E olha, eu quero que você leve dessa série uma coisa muito importante. Não esqueça que a família é um presente que Deus dá para você. Sabe por quê? É lá na família que você aprende o amor, a paciência, a ternura, a bondade, a reverência. É na família que você aprende sobre o amor de Deus. Vamos lá para mais uma história desta noite? Nossa história de hoje acontece em uma época em que os sírios guerreavam contra Israel. Em uma dessas invasões, eles levaram uma menininha prisioneira. Eles levaram ela como escrava. E ela, como uma escrava, e ela foi servir lá na casa do grande capitão Naamã. Você conhece a história do capitão Naamã? Pensa só, longe do seu lar, essa pequena cativa poderia sentir raiva, mágoa daquelas pessoas que levaram ela para longe da sua família. Mas sabe o que ela fazia? Ao invés de ela sentir raiva ou ódio, essa pequena menina era uma testemunha, crianças, de que Deus ia cumprir, de que Deus cumpriria o propósito que o Senhor tinha em mente ao escolher Israel como seu povo. Nesse lar pagão, essa menina ficou muito comovida com os sofrimentos do seu Senhor, que ficou com lepra. O capitão Naamã estava muito doente. E sabe de uma coisa? A menininha não esqueceu dos maravilhosos milagres de cura realizados por Eliseu. Você lembra das histórias de Eliseu? E sabe o que ela disse à sua senhora? Ela foi lá pertinho dela e conversou com ela e disse o seguinte: olha, se o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria dessa lepra. E ela falou isso com toda a certeza, com toda a convicção. Olha só, para os papais agora, um recadinho para nós. A nossa família precisa desenvolver uma atitude de serviço uns pelos outros do próprio lar também, pois assim a criança vai crescer em um lar onde exista amor, compreensão, perdão e sabe o que? Ela vai refletir no caráter dela esses sentimentos. Olha só, o comportamento dessa menininha, crianças, não mudou aquilo que ela aprendeu lá na família, certo? A adoração a Deus era um forte testemunho do poder daquilo que ela aprendeu, sabe aonde? Lá em casa, lá no seu lar, com a sua família. Você sabia, querida criança, que felizes são os papais que levam uma vida que reflete as características divinas e as promessas, cumprem as promessas e as ordens de Deus? Sabe por quê? Porque eles vão despertar em você, que é uma criança ainda, atitude de gratidão e reverência. Então não esqueça que a ternura, a justiça, a paciência que os pais transmitem para você, o amor, a justiça, tudo isso vem de Deus, mas quem transmite é a sua família. Esse tesouro você não pode esquecer nunca, certo? Esse tesouro vai durar para sempre e você vai poder se dedicar às profissões da vida, mas sabe de uma coisa? Deus nos chama para nós mostrarmos misericórdia nesse mundo que há tanta maldade. E não pense que porque você é criança, não pode demonstrar compaixão, amor, perdão, auxiliar alguém ou aprender todos esses valores que a prof acabou de falar. Olha o exemplo da menininha cativa. Ela era uma criança assim como você. Escolha ficar ao lado de Cristo e servir com dedicação. Naamã ouviu o conselho da menininha e sabe de uma coisa? Ele foi em busca de cura. E ao invés disso, ele foi surpreendido, Ele achou que ele ia ganhar, assim, uma manifestação muito grandiosa, Porque ele era o capitão Naamã. Mas ao invés disso, ele foi surpreendido ao ser mandado banhar-se, sabe aonde? No barrento Rio Jordão. E o capitão Naamã foi embora furioso. Ele pensou o seguinte: olha, os rios lá de Damasco são muito melhores que todas essas águas aqui de Israel. Mas sabe de uma coisa?
ali pela insistência dos servos, com certeza da menininha cativa, o orgulhoso capitão Naamã, né, aquele sírio que estava com aquele orgulho enorme, que não estava querendo aceitar, deixou esse orgulho de lado e ele mergulhou, você sabe quantas vezes, né? Ele mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E sabe de uma coisa? A fé dele nesse momento, por ele ter deixado de lado o orgulho, por ter abandonado esse sentimento tão ruim, né? A fé desse homem foi recompensada. Sabe de uma coisa? Ele foi curado. E profundamente agradecido, Naamã reconheceu o poder de Deus. E sabe o que ele disse? Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão, sabe onde? Senão em Israel. Olha só, a família de Naamã deu graças a Deus. E pelo testemunho dessa criança, dessa menininha, né, que aprendeu lá na sua casa tantos valores importantes, pelo testemunho dela, o capitão Naamã aceitou e entendeu que Deus era o único Deus verdadeiro. Por intermédio de uma criança que demonstrou compaixão, bondade, né? Essa família foi levada a conhecer o amor de Deus. Que você possa lembrar desta história, né? E saber que é lá na sua família que a gente aprende os valores importantes. Que às vezes existem falhas, existem, mas que dentro da família a gente aprende a servir na família, servir a Deus, a servir na igreja também. Que você não esqueça disso, que você tenha uma ótima semana, né? Domingo já passou, mas que você tenha uma ótima semana na companhia de Deus e que você não esqueça dessas promessas maravilhosas.